Como a gente sabe, na Fórmula 1, tudo é um pouquinho a respeito de segredos. A gente sabe que muitas vezes uma equipe que começa à frente da outra em uma tecnologia inovadora pode sim acabar tendo uma vantagem muito importante no decorrer do campeonato da Fórmula 1. E nesse ano de 2025, as coisas não poderiam ser diferentes. Na verdade, o que está rolando é que sim, nós temos de certa forma uma equipe dominando, pelo menos esse início de temporada da categoria. E as outras equipes já estão reclamando, entre elas a própria equipe Red Bull, que está falando que sim, a McLaren está utilizando algo que vai contra o regulamento desportivo da Fórmula 1. Está acusando basicamente de trapaça. Mas será que é isso mesmo? O que a Red Bull está falando a respeito da McLaren? Meu nome é Lucas Camargo, a gente está hoje no Drive ID, o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. E hoje a gente vai trazer notícias, matérias em um formato bem diferente aqui do canal, que eu tenho gostado bastante. Eu acredito que o pessoal das lives, principalmente, também estão curtindo. Vamos trazer aqui imagens de telas, telemetria e muitas outras informações para você que é apaixonado pelo esporte a motor. Hoje eu queria apenas te pedir para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canal, ativar o sininho para todas as notificações, porque isso faz toda a diferença para a gente. Se você já conhece o nosso trabalho, você sabe que é um trabalho de muito valor. E se você ainda não conhece, deixa para o final do vídeo, não tem problema. E aí, se você gostar do vídeo, você deixa o like, se inscreve e compartilha com os seus amigos. Mas vamos logo começar a falar um pouquinho mais sobre essas questões relacionadas à McLaren e também à equipe Red Bull. Tem algumas notícias rolando aí falando sobre essas questões. Olha só, a princípio, soltaram essa notícia aqui não faz muito tempo, mas não é dessa semana, tá? Só que tem tudo a ver com o que aconteceu também no GP da China de Fórmula 1, ok? Essa notícia foi lançada no dia 19/3, como vocês podem ver aqui. A Red Bull acredita que sim, a McLaren tem um truque dos pneus. Mas até aqui tudo bem, né? A McLaren pode ter alguma coisa diferenciada que faz com que a equipe consiga economizar mais pneus do que as suas principais rivais, seja a Red Bull, Mercedes, Ferrari ou qual equipe que seja. A gente percebe que a Red Bull já vem reclamando sim da McLaren há um tempo. Ela falava muito sobre a questão do efeito mini DRS. Agora a FIA está assim bem mais rigorosa a respeito dos testes com as asas traseiras de todos os carros, principalmente nessas partes mais externas da asa traseira. Mas parece que isso não foi suficiente para parar a McLaren. Eu até falei aqui que isso poderia sim ser prejudicial para a equipe ali laranja, mas acabou que no GP da China a gente viu uma McLaren bem dominante, muito rápida, tanto com Lando Norris quanto com Oscar Piastri. Mas olha isso aqui, a Red Bull diz que não sabe como a McLaren foi a única equipe que conseguiu fazer o composto macio da Pirelli funcionar a 40 graus no asfalto no sábado e depois fez o mesmo com intermediários molhados a 20 graus no domingo. Isso aqui falando sobre o GP de Melbourne de Fórmula 1. A gente sabe o seguinte, a Red Bull já falou sobre a McLaren no ano passado sobre essa questão do desgaste de pneus. A Red Bull trouxe algumas possibilidades, falando que havia sim trapaça pela parte ali do MCL 38 no ano passado e vivia dizendo, inclusive, que a possibilidade é que a McLaren estivesse utilizando água dentro dos pneus. A FIA tem todo um instrumento, uma ferramenta que consegue medir a pressão dentro dos pneus, a umidade, e realmente ela não conseguiu encontrar nada. O que parece mesmo é que no fim das contas a Red Bull não está entendendo como a McLaren está fazendo para os pneus durarem por tanto tempo e com tanta eficiência. Vamos continuar por aqui? Olha só, a gente tem aqui, continuando falando, né, que a McLaren está conseguindo realmente fazer esse desempenho aí em questão de ritmo de prova. A entrevista do Christian Horner aqui falando que é muito estranho como eles conseguem aquecer bem os pneus sem superaquecê-los. Enfim,
continua esses rumores de que a McLaren está usando algo ilegal, tá? Mas a gente também tem aqui algo que talvez venha para reforçar esse argumento do Christian Horner. Por quê? Isso aqui também é uma notícia do dia 18, mas tem tudo a ver com o que está rolando ainda e o que aconteceu nesse fim de semana do GP da China e o que deve continuar como polêmica até o final do ano de 2025. O Norris disse que prefere não revelar o segredo da evolução da McLaren. Isso significa apenas uma coisa, pessoal: existe um segredo. Qual segredo é esse? O que a McLaren conseguiu fazer no carro dela que a Red Bull não encontrou como fazer? Isso é o que a gente não sabe ainda. Mas Lando Norris deixa claro aqui na entrevista, que eu vou até voltar aqui na tela para vocês, deixa muito claro que sim, existe um segredo. Os jornalistas ali, os entrevistadores, perguntaram o que melhorou no MCL 39 em comparação com o MCL 38. E olha só o que o Lando Norris fala: isso é para nós, não é algo que eu preciso compartilhar. A equipe trabalha muito para evoluir, engenheiros de estratégia, mecânicos. Não preciso dizer essas coisas para a imprensa. Eu os deixo fazer o trabalho deles, continuou ele. E é o mesmo que quando eu trabalho duro para melhorar em áreas que são minhas. Algumas coisas eu digo, outras não. As pessoas gastam muito tempo, dedicam suas vidas a isso. Eu não vou revelar como as pessoas trabalham e evoluem para serem as melhores em seu esporte ou trabalho. Ou seja, definitivamente, o Lando Norris tem alguma coisa que ele sabe que fez com que a McLaren tivesse esse pulo do gato. E é um segredo mesmo. Esse segredo, será que é uma trapaça? Será que é simplesmente algo revolucionário no MCL 39? Isso a gente não sabe ainda. Talvez a gente descubra no decorrer de 2025 ou quem sabe de 2026. Mas existe um segredo no MCL 39 que permite que o carro seja muito veloz em questão de qualificação, mas ainda mais veloz quando a gente fala a respeito do ritmo de prova. Esse é o grande diferencial do MCL 39. Mas olha o que a Red Bull volta a falar. Isso aqui é uma notícia posterior ao Grande Prêmio de Melbourne, que também vem de encontro às lives que eu fiz no decorrer dessa última semana, principalmente falando sobre a saída ali, possível saída do Liam Lawson. A Red Bull está sim com dificuldade de evoluir o RB21, mas ela já está projetando e planejando a implementação de novas peças no novo carro dela de 2025, com o objetivo de começar a vencer a partir do terceiro GP, no máximo ao mais tardar até o quinto GP desse ano. Olha o que ela diz. Red Bull desenvolve pacote de atualizações para brigar com a McLaren. Isso aqui é uma notícia um pouco mais antiga, do dia 18 de março, mas que também tem tudo a ver com essa briga. E depois eu vou trazer também algumas telemetrias aqui, como vocês podem ver, em comparação com a McLaren e a Red Bull, tá bom? Olha só, Helmut Marko diz que sim, existe um pacote de atualizações significativas para o RB21. Está sendo previstas para as próximas 3 a 5 corridas, ok? Isso tudo para bater a McLaren, tá? Sabíamos desde os testes do Bahrein que a McLaren era mais rápida, reduzimos essa vantagem em mais ou menos meio segundo, mas eles ainda querem sim chegar na McLaren por essa questão que eu acabei de falar, porque eles conseguem perseguir a McLaren, pelo menos foi isso que aconteceu lá no GP de Melbourne. De 6 a 8 voltas, mas a degradação dos pneus chega mais cedo, e esse é o principal problema, com alguns outros problemas também e tal. Enfim, a Red Bull já está planejando fazer essas novas atualizações, tá? O objetivo, como já foi falado aqui, é se aproximar da McLaren. Ela precisa revolucionar o RB21 praticamente. Porque como o Christian Horner falou, como o Lando Norris já disse aqui, eu estou mostrando tudo aqui para vocês, depois vocês podem pesquisar essas notícias, existe alguma mágica que a McLaren está conseguindo fazer. Qual mágica é essa?
Nós ainda não sabemos, mas tem alguma mágica, tá, pessoal? Essa mágica existe. E aí a Red Bull precisa sim trazer essas novas atualizações. Mas para quem está pensando, nossa, então a McLaren já venceu o campeonato mundial, já era, não tem chance para a Red Bull. É aí que você se engana. Olha o que o Stella, que na verdade é o chefe da equipe McLaren, falou a respeito disso. Tá aqui. Temos alguns décimos de vantagem, mas o M-Série 39 não é fácil de pilotar. Olha só. A McLaren ampliou sua liderança lá na China. Isso é uma obviedade. Quem viu os vídeos aqui do canal sabe. Quem assistiu o GP também. E o que a Stella diz? Nós começamos com problemas, mas melhoramos depois do sprint. Aqui, não conseguimos é por causa da tradução, tá? Esses sites aqui são todos em outras línguas, com exceção desses dois, na verdade. Esses dois aqui são em português, esse aqui também é em italiano. Em italiano não, em espanhol, tá? Todos eles são jornais muito importantes, mas eu deixo em português para ficar mais fácil para a gente ler, mas às vezes a tradução dá uma falhada, tá? Só para deixar claro. Enfim, melhoramos depois do sprint, enfim. Ele diz aqui, nessa notícia, que os dois pilotos tiveram mais dificuldades na corrida sprint. A Ferrari teve mais condições de imprimir um ritmo de prova mais forte do que a McLaren, mas do sábado para o domingo eles conseguiram modificar o carro, tá bom? O que isso quer dizer? Parece que eles modificaram o carro tanto para melhor velocidade, melhor tempo de volta na qualificação, o que foi provado, né, com a pole position do Oscar Piastri, como também em questão de ritmo de prova. Quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que se lembrar do que a gente acabou de falar. Como a própria Red Bull disse, a McLaren tem como maior vantagem o ritmo de prova e a forma como ela degrada pouco seus pneus. Isso significa apenas uma coisa. Em uma corrida sprint que não tem troca de pneus, existem grandes chances da McLaren acabar tendo seu desempenho equalizado, igualado aos seus rivais, às suas principais rivais. Por quê? Porque não precisa trocar pneu. Essa questão do desempenho dos pneus, a forma como eles degradam, não faz tanta diferença no fim das contas em corridas sprint. Faz mais diferença em corridas principais, onde muitas vezes as equipes precisam levar esses pneus mais longe durante a corrida. E aí que a McLaren tem a maior vantagem. Ou seja, quando a gente falar sobre corridas sprint, tem grandes chances de sim a McLaren acabar tendo mais dificuldades. E aí a gente percebe o seguinte: quando vai falar de qualificação, olha aqui, ó, eles tentaram ser conservadores, beleza, tentaram ter duas tentativas. No final, duas voltas nem foram suficientes, ou seja, eles tiveram dificuldades, tá bom? Quando a gente fala sobre tipo de pilotagem, a forma como um M-Série 39 ele funciona, não é algo fácil de pilotar. Inclusive, o próprio Stella vive dizendo, e sim, algumas entrevistas, que o M-Série 39 precisa mudar o jeito dessa pilotagem praticamente toda corrida, em todos os GPs. Por quê? Porque como é um carro muito adaptável, esse carro a gente consegue regular para cada pista de uma forma distinta e inovadora, os pilotos precisam se adaptar também a esse carro, que é muito adaptável. E isso é um grande problema. Por quê? Porque imagina, um piloto gosta do carro mais dianteiro, mas naquele traçado, para o carro funcionar melhor, ele precisa ser um pouco mais traseiro. E aí? O piloto precisa se acostumar. É bem parecido com o que acontece na Red Bull, só que o Verstappen tem um carro que é praticamente montado ali para o estilo de pilotagem dele. Isso já meio que caiu, já está um pouco óbvio, vamos dizer assim, essa situação. Algumas pessoas já deram entrevista a respeito disso. Claro que o carro não é feito para o Verstappen, eles estão tentando equalizar também para o segundo piloto. Mas, independente, quando o segundo piloto pega esse carro, que é rápido na mão do Verstappen, ele tem dificuldade. E é isso que acontece com a McLaren. Nesse GP da China, quem mais sofreu foi o Lando Norris, principalmente com aquela questão lá dos freios.
que ele foi perdendo no final da corrida, o freio, o pedal foi ficando mais fundo e tudo. E, inclusive, foi revelado nesses últimos dias que foi em decorrência de um vazamento mesmo dos freios. Enfim, a McLaren precisa de adaptar o seu carro e os pilotos precisam se adaptar ao carro também e à pista. E isso é a maior dificuldade da equipe atualmente, isso sem sombra de dúvida. E quando a gente vai analisar aqui a questão da telemetria, a gente vê que eles têm toda a razão de falar sobre esse desempenho absurdo da McLaren, tá bom? Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Olha que interessante isso aqui. A gente tem essa telemetria, é só colocar f1-tempo.com. Isso aqui foi, inclusive, eu peguei lá da live do Daniel Macarenco, lá do grid largada, fala muito sobre o Bortoleto. Olha aqui o início da corrida. A McLaren já é mais rápida com o Piastri, tá bom? Isso aqui é tranquilo de ver. A McLaren está quase 1 segundo mais rápida, tá? E essa diferença persiste por um bom tempo. Lembrando, inclusive, que quem está na linha de baixo é quem está mais rápido, tá? Aqui é a parada nos boxes, o Verstappen faz a parada na volta 13 e o Piastri na volta 14. E aí depois, quando equaliza aqui as paradas, a gente vê que a volta mais rápida após a parada foi do Piastri, 1:36.8, mas a do Verstappen não foi muito mais lenta, não. Foi só 2 décimos mais lenta. Mas olha aqui a diferença. Os dois continuam andando parelhos aqui, mas depois o Piastri começa a distanciar. Tem certos momentos que o Piastri é muito parecido, ou até um pouco mais lento, como vocês podem ver aqui, na volta 21, na volta 22. Isso pode ser em decorrência de muita coisa. Pode ser porque ele estava economizando pneus, pode ser porque ele estava economizando combustível, e pode ser também que é porque ele estava esperando o Lando Norris, que estava atrás dele, e queria pegar um vácuo, tá bom? Então, um vácuo, não apenas o vácuo, mas o DRS. Pode ser por conta disso, mas a gente percebe quando o Piastri começa a acelerar, olha aqui a constância, tá vendo? Ele perde pouco para o Verstappen aqui, e depois, na última volta, ele perde mais, o que é normal, porque o Verstappen estava um pouco mais distante nesse momento, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui? Ah, mas aí a questão é que então o Verstappen que está tirando leite de pedra. Aí a gente volta àquela questão que eu falei da adaptabilidade do carro. Olha só, esse aqui é o gráfico do Verstappen versus o Lawson. O Verstappen está em azul e o Lawson está em branco. Olha aqui a diferença. O quanto o Lawson é mais lento que o Verstappen. Olha isso. Olha isso. No momento de parar nos boxes, ele é muito mais lento em ritmo de prova. Então, gente, definitivamente, a McLaren tem algo diferenciado. Provavelmente o Verstappen está tirando leite de pedra dessa Red Bull. E o segredo que a McLaren carrega, a gente ainda não sabe. Quem sabe vai ser revelado. Mas tudo indica, e isso vocês viram aqui no decorrer dessa telemetria, das notícias, que a Red Bull, se ela não tiver algo completamente inovador para o seu carro, ela vai ficar para trás. Vai ser muito difícil pegar uma McLaren que tem esse controle de desgaste de pneus como essa. Se a gente voltar aqui mais uma vez, olha só isso aqui. O gráfico praticamente é uma linha reta com a McLaren. Ela perde muito pouco em questão de tempo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Lando Norris também? Vamos dar uma olhadinha? Olha isso aqui. Vou colocar em volta. É praticamente um gráfico em linha reta. Tá? Ele perde muito pouco. E claramente ele perdeu por também, muitas vezes, estratégia de corrida mesmo. A McLaren tem alguma coisa diferente. A gente não sabe o que é, mas que ela tem, ela tem. Agora, se você gostou desse vídeo, eu vou fazer o convite que eu fiz lá no início desse vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para todas as notificações, porque isso ajuda demais a gente, leva esse conteúdo para mais gente. Se você gostou desse novo estilo, comenta aqui embaixo também. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho,
compartilhar com todos os seus amigos, porque aqui no Drive ID a gente conversa com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.